A paz de Cristo para todos. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Está escrito assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos repetir juntos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos tentar repetir esse versículo com os olhos fechados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Vamos curvar as nossas frontes. Eu vou pedir irmã Simone, por favor, para pegar o microfone. Irmã Sônia, por favor, vem aqui à frente orar por nós. E a irmã Sônia vai orar. A irmã Sônia está vindo aqui, a irmã passa para ela. Vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos abençoe com a sua palavra nesse instante, tá bom, irmã Sônia? Por favor. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome, Deus. Amém. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo poderio é Teu, Senhor. Sim, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tudo que Tens feito em nossas vidas. Amém. E por tudo que ainda hás de fazer. Amém. Perdoa os nossos pecados, Sim, nossas Pai. falhas, Senhor, atos, Sim. pensamentos e palavras, Deus. Sim, Pai. Espírito Santo, encha-nos da Tua presença. Amém. Encha-nos do Teu mover. Sim, Pai. Espírito Santo, muito obrigada, porque Tu estás conosco a cada momento, a Sim, cada Pai. instante. Sim, Pai. Pai, que a Tua palavra agora, Senhor, que o Teu servo seja usado, Pai, Amém. para falar de Ti, somente Amém. aquilo que Tu queres, Senhor. Amém. Usa-o como canal de bênção, Amém. Senhor. Que possamos assimilar a Tua palavra, Senhor, Sim, para que Pai. ela penetre em nossos corações, Pai, Sim, e que Pai. possamos, Senhor, usá-la como Tu queres, Senhor. Amém. Abençoa cada um aqui, Senhor. Sim, Pai. Guarda, Senhor, e usa como Tu queres, Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Sônia. Muito obrigado. Amém. Irmãos, essas são palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma maneira de interpretarmos esse texto é nos considerarmos como os pobres de espírito, os que têm necessidades espirituais, que só Deus pode preencher, só o reino de Deus. A outra maneira de interpretarmos este texto é de entendermos que Jesus estava falando de si mesmo. Ele é o pobre de Deus. Domingo passado, à noite, nós apresentamos para os irmãos que estão presentes e os irmãos que acompanharam o culto online, a interpretação de que nós somos os pobres de Deus. Eu sou o pobre de Deus. E hoje, nesta quinta-feira, neste culto, nós vamos apresentar para os irmãos a interpretação de que Jesus é o pobre de Deus. Jesus sempre falou de si mesmo. Ele não apenas falava para os outros, mas ele falava também dele mesmo. Então nós vamos apresentar alguns textos no Novo Testamento e um texto no Antigo Testamento que falam de Jesus como o pobre de Deus. O primeiro texto que nós vamos compartilhar com os irmãos encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios.
Na segunda carta, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo disse assim para a igreja de Corinto: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então vejam bem que o apóstolo Paulo está usando aqui um verbo e um substantivo que tem a mesma raiz daquele adjetivo de Lucas capítulo 5, versículo 3, quando Jesus disse: bem-aventurados pobres. Então, a palavra que ele usa lá, no grego, pitoukos. E aqui o verbo que Paulo usa para dizer que Jesus se fez pobre é o verbo pitoukel, mesma raiz. E ele fala então da pobreza de Jesus. Então, está falando pitoukeia. Então, aquela palavra de Jesus, que felizes os pobres, Jesus está falando dele próprio. Ele é o pobre de Deus. O pobre de Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, sendo rico, ele se fez pobre. Ele empobreceu, para que pela sua pobreza nós pudéssemos ser ricos. Como é que Jesus se fez pobre? Podemos nos perguntar, como é que ele se fez pobre? Como é que foi esse processo? O apóstolo Paulo nos fala sobre isso na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Como Jesus se fez pobre. Como Jesus se fez pobre. O apóstolo Paulo escreveu assim para a igreja: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Aí ele vai explicando como Jesus se fez pobre. Que sendo em forma de Deus, isto é, rico, não tinha necessidade de coisa alguma, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí no versículo seguinte, o que fala? Ele aniquilou-se a si mesmo. Em outras palavras, o que ele fez? Ficou, parabéns, irmã Isabel, parabéns, exatamente. Ele ficou pobre. E ele ficou tão pobre, Paulo vai explicando como é que essa pobreza, ele tomou a forma de servo. Ele tornou-se semelhante aos homens. Somos todos o quê? Pobres. E ele vai descrevendo essa pobreza de Jesus. E no versículo 8, e achando na forma de pobre homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Paulo está descrevendo o pobre de Deus, como Jesus se transformou neste pobre de Deus. Processo de esvaziamento, na verdade. Há um outro texto na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que o apóstolo Paulo fala de maneira ainda mais contundente desta pobreza de Jesus. Como ele fez isso? Então, está o texto aí: aquele que não conheceu o pecado, pode ser, aquele que não conhecia o pecado, não conheceu, ele se fez o quê? Pecado por nós. Se fez pecado por nós. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, o profeta diz: Deus fez cair sobre ele
a iniquidade de quem? De nós todos, de todos nós. Então, capítulo 53, versículo 6. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, irmão Wesley, irmão Miguel, irmão Kleber. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o Messias, o servo, a iniquidade de nós todos. Então, Jesus é o pobre de Deus. Há outros textos que o irmão Wesley não precisa projetá-los, mas eu gostaria de compartilhá-los com os irmãos. Mas 2 textos em que nós encontramos Jesus como este pobre de Deus. Quando Jesus se apresenta para ser batizado, capítulo 3 de Mateus, no capítulo 6, João Batista estava pregando para os pecadores. Eles tinham que confessar os seus pecados. Quando Jesus se apresenta para ser batizado, João Batista diz para Jesus: você não precisa ser batizado. Eu é que careço ser batizado por ti. E tu vens a mim. Ao ser batizado, Jesus se revela como este pobre de Deus, que precisa morrer. Ele se identifica conosco. Ele se identifica com os homens. É o que Isaías disse. Deus lançou sobre ele a iniquidade de nós todos. E o outro texto está no Evangelho de Mateus também, capítulo 27, do versículo 45 a 50, quando Jesus está na cruz, morrendo, e ele, último momento da vida dele, de acordo com Mateus, ele fala em aramaico a frase: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Essa língua aramaica que é prima, irmã do hebraico, como o espanhol é próxima da nossa língua. Então, meus queridos irmãos, nesta noite de culto, diante desse texto, em que Jesus diz: felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Jesus está falando para nós, mas Jesus está falando também dele próprio. Jesus é o pobre de Deus. Se fez pobre, para que pela sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos. Jesus, ele se declarou pobre. Ao dizer para João Batista: eu quero ser batizado. Ao se oferecer para morrer por nós, ele carrega os nossos pecados. Por isso tudo, mais do que qualquer outro pobre de Deus, dele, de Jesus, é o quê? Isto, irmão Charles, é o reino dos céus. Dele é o reino dos céus, mais do que de qualquer um outro, na verdade. Pertence a ele o reino dos céus, porque ele se fez pobre. Por isso é que Jesus sempre disse para os seus discípulos: siga-me, siga-me. Jesus nunca disse: faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Ele se humilhou. Os discípulos estavam lá com os pés empoeirados. Quem é que pega a água? Quem é que tira a capa? Quem é que coloca a toalha? Jesus. É o que se apresenta.
Os outros poderiam ter feito isso. Só depois que Pedro viu que Jesus estava de joelhos lavando os pés dele, é que ele falou: de maneira alguma, Senhor. Mas ele já poderia ter feito isso, há muito tempo. Então Jesus é um exemplo para nós. Um exemplo. Há pessoas que nunca foram ricas, e não são, mas agem, estou falando espiritualmente, mas como se fossem. Não são humildes, não se humilham, não reconhecem os seus erros. Jesus reconhece o representante de quem? De todos nós, o meu representante. Quando ele vai ser batizado, estou aqui no lugar do Washington, estou tomando os pecados dele. Quando ele morre na cruz, eu morro na cruz, aqui, no lugar de Washington, estou morrendo aqui no lugar dele. Então ele se fez pecado por nós, não foi isso que Paulo escreveu, não foi isso que nós lemos? Se fez pecado por nós, se fez o pobre. Eu sou o pecador Washington. Eu sou o pecador Washington. E pela sua pobreza, o Washington se enriquece. Mas a Maria pode se enriquecer também. O João também. Mas precisa acreditar, ter fé em Jesus, como ele é o pobre de Deus, que tomou o lugar do pobre do Washington, para que eu pudesse enriquecer. Gostaria de convidar você que está aqui, nesta noite, que tem pecados, que tem erros, gostaria de convidar você a crer em Jesus, como aquele pobre de Deus, que tomou o seu lugar aqui na terra. Que você recebesse o amor dele, o perdão dele, a mensagem dele. Que você dissesse sim para ele, sim para ele, sim para Jesus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Pastor Moisés, pode orar por nós, por favor? Quer orar embaixo mesmo? Tá bom, pastor. Senhor Deus Pai, queremos levantar nossa voz em oração com a Igreja de Cristo, Senhor, e queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, qual entregou sua vida por nós, Senhor, e te louvamos porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio do teu povo, no meio da tua casa, Senhor, e a tua palavra tem falado aos nossos corações, tem mudado as nossas vidas, as nossas atitudes, porque a tua palavra nos confronta, Senhor. Amém. A tua palavra gera mudança no meu jeito de agir, na minha forma de pensar, Senhor, e que a tua palavra venha falar aos nossos corações, aos que estão em casa também, que possam ser tocados pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar pela vida do pastor Washington, Senhor, trazendo essa tua palavra que vem aos nossos corações, Senhor. Amém. Que vem de encontro às nossas necessidades nessa noite, Pai. Sim. Continue conosco, agindo no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.